Olá, meus amigos e amigas, estamos aqui para mais uma aula de Direito Previdenciário, professor Eduardo Tanaka, e vamos continuar nosso artigo 194, agora falando do inciso 7. O inciso 7 é um dos incisos que mais cai, por quê? Porque ele é grandão, né? Ele é grandão, então as pessoas, o examinador acha, por ele ser maior, talvez mais complexo, então é melhor pedir na prova que muita gente vai errar, né? E ele vai conseguir selecionar a pessoa que mais entende de Seguridade Social. Bom, mas na verdade, se você entender esse inciso 7, gente, ele acaba sendo o mais fácil de todos. E eu vou fazer você entender e você vai gabaritar qualquer questão que cai em inciso 7 na face da Terra, inciso 7 do artigo 194 da Constituição. Então vamos aqui para o quadro, né? Nós temos aqui o artigo 194, sempre quando colocar CF Constituição Federal, tá? A gente já falou sobre isso. E esse inciso, ele fala da gestão. Ele fala da administração. De quem? Da Seguridade Social, que está falando da Seguridade Social. Fala da administração, da gestão da Seguridade Social. Beleza. Então, gente, para a gente entender esse inciso 7, vamos só fazer um exercício de raciocínio aqui. A quem você acha, primeiro você vai pensar, quem você acha que interessa a Previdência Social? Bom, Previdência fica fácil, né? Você já tem uma ideia a quem interessa a Previdência. Bom, primeiro é o governo. O governo é um grande interessado na Previdência Social. Tranquilo. Isso aí sem dúvida. Sem olhar para cá, vamos ver quem mais... Pensa aí e me responde. Quem mais interessa a Previdência? Ah, interessa a mim. Eu que sou trabalhador, um dia eu quero me aposentar. Beleza. O outro são os empregados. Beleza. Desculpa, os trabalhadores. Desculpa. Tá aqui. Então, outros são os trabalhadores. Outros, quais são os outros? Ó, aposentado, né? Quem está aposentado também interessa. E também os patrões. Os patrões porque... Depois nós vamos estudar, eles pagam uma grande fatia de contribuição previdenciária. Então, os empregadores, eles têm um grande interesse sobre a Previdência Social. Ficou fácil pensar assim. Então, você sabe quem vai participar da gestão, os conselhos, né? São os trabalhadores, os empregadores, os aposentados e o governo. Tudo bem até aqui? Então, você vê que nós temos quantas partes aqui sendo representadas? Nós temos 4 partes sendo representadas. Por isso, por ter 4 partes sendo representadas, a gestão chama-se o quê? Gestão, para colocar um nome mais bonito, né? Quadripartite, tranquilo. Por que quadripartite? Porque tem 4 partes sendo representadas. Tranquilo isso. Legal. Outro detalhe importante, de repente você pode pensar, a administração é só do governo. Se a administração, se a gestão fosse só do governo, obviamente seria algo centralizado, monocrático. Mas nós temos aqui, esses aqui, ó, trabalhadores, empregadores, aposentados que não são governos. Essas 3 partes, eles representam o quê? Representa a sociedade, representa a população. Aqui, representa a sociedade civil. Não faz parte do governo. Então, a Constituição abre a possibilidade, não só a possibilidade, como ela manda, né? Ela fala que a gestão tem que ser de 4 partes. Ela fala, ó, tem que ter trabalhadores, tem que ter empregadores, tem que ter aposentados, tem que ter o quê? Fazendo parte quem? A sociedade civil. Por isso que o caráter, você acha que é democrático ou monocrático? Ora, participação do povo, com certeza é democrático. Você acha que é centralizado ou descentralizado? Olha, se fosse só governo, sim, seria centralizado, mas representante do povo é descentralizado. Legal. E aí... Como você tem 4 partes sendo representadas, você tem diversas pessoas tomando uma mesma decisão,
Quando você tem um órgão em que uma pessoa toma decisão, por exemplo, a Presidência da República. A Presidência da República é um órgão que uma pessoa só toma decisão. Agora, quando você tem um órgão diferente, né, então, quando você tem um órgão unitário que uma pessoa toma decisão, é um órgão ali monocrático ali, né? Agora, quando você tem um órgão em que diversas pessoas tomam a mesma decisão, como é esse caso aqui, trabalhadores, empregadores, aposentados, governo, diversas pessoas tomando uma mesma decisão, ele é um órgão que colegiado. Agora fica fácil você entender, né? Vamos ler aqui, vamos ver se você entendeu. Caráter democrático e descentralizado. Por que democrático e descentralizado? Porque você tem, só por conta disso aqui, ó, trabalhadores, empregadores e aposentados. Da administração mediante gestão. Ora, o que ele está falando aqui é da gestão, da administração, da seguridade, da previdência social, da assistência social, da saúde. Gestão o quê? De 4 partes. Sabe por quê, né? Por causa dessas 4 partes. Com participação de quem? Da sociedade civil, que são os trabalhadores, empregadores, aposentados, que têm interesse na previdência, e do governo, nesses órgãos em que diversas pessoas tomam uma decisão, que são órgãos ditos colegiados. Agora você mata qualquer questão de concurso público, né? Legal? Muito bem. E aí, aqui só para você ver, esse aqui é o Conselho Nacional de Previdência Social. Então, tem alguns amigos aqui dentro, alguns colegas, né, que fazem parte desse conselho. Então, você tem aqui representante de trabalhador, representante de aposentados, que cabelo branco deve ser de aposentado, né, representantes do governo, geralmente quem senta na cabeceira, e tudo mais. Você vê que interessante, então, isso aqui é a reunião de um Conselho de Previdência, Nacional de Previdência Social. E por falar Conselho Nacional de Previdência Social, vou aproveitar esse ensejo e mostrar para vocês qual é a composição do Conselho Nacional, então, de Previdência, tá? Porque isso aqui está lá na Lei 8.213, se você for prestar a prova do INSS, ou prova que cai a 8.213, né, a Lei 8.213, você vai ter que saber disso, né? Só para... Então, olha aqui, ó. No âmbito da Previdência Social, então, o Conselho Nacional de Previdência Social, lá no artigo 3º da 8.213, você tem essa gestão quadripartite assim, dessa forma, ó. Serão 6 representantes do governo federal, 3 dos aposentados e pensionistas, 3 representantes dos trabalhadores em atividade e 3 representantes dos empregadores, tá? Então, só para a gente ver aqui, ó, no caso do Conselho Nacional de Previdência Social, você tem aqui 3 trabalhadores, empregados e aposentados e pensionistas também, e 6 do governo. Você vê aqui que nós temos mais representantes da sociedade civil do que do próprio governo. Beleza? Muito bem, vamos ver uma questão em concurso, se você acertaria essa aqui. Olha aqui, questão da ESAF, para técnico da Receita, hoje são analistas da Receita, né? Tá lá. Nos termos da Constituição Federal 88, o seu parágrafo 194, desculpa, seu artigo 194, parágrafo único, inciso 7, a gestão da Seguridade Social ocorre de forma, e tem a descentralizada, beleza, monocrática não, quadripartite está certo. Descentralizada está errado, monocrática é errado, quadripartite certo. C, centralizada está errado, colegiado está certo, quadripartite certo. D, descentralizado está certo, colegiado está certo, tripartite está errado, que é quadripartite. E, descentralizado, democrático e quadripartite, beleza, marcou aí. E de Eduardo, também, essa é uma questão clássica. Ele vai misturando aqui, essa descentralizada, centralizada, monocrática, e aí você vai ter que escolher a certa. Já cai 2 vezes na ESAF, no concurso da Receita Federal, só para você ter uma ideia, tá? Vamos ver como caiu aqui, concurso da Fundação Carlos Chagas. Tá lá, a Seguridade Social será organizada pelo poder público. Não tem como objetivo, ele quer saber a errada. Quando ele quer saber a errada, você marca aqui, você grifa que ele quer saber a errada. Vamos fazer aqui no japonês, começar de trás para frente. Ah, Tanaka, quando começa de trás para frente, estou desconfiado de alguma coisa. Não, não fique desconfiado não, olha lá. Relatividade, distributividade na prestação de benefício e serviço.
Acabamos de ver há 2 aulas atrás. Se você não lembra, dá uma assistida na aula. Irredutibilidade e valor dos benefícios. Também vimos isso aqui, tá certo? Ele quer errada, né? Ele quer errada. C. Universalidade da cobertura e do atendimento. Beleza. B. Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços de populações urbanas e rurais. Também estudamos isso há 2 aulas atrás. A errada é E. Democratização por meio de gestão tripartite. Com participação dos trabalhadores, empregadores e governo. Não é tripartite, é quadripartite. Tá faltando quem aqui? Tá faltando nossos amigos de cabelo branco, os aposentados. Marca aí A de amor. Eu queria ser uma abelha para pousar na sua flor. A de amor. E com A de amor terminamos a nossa aula aqui, né? Se você gostou, dê um joinha, compartilhe nossas aulas. Eu vou dar uma dica para vocês também. A dica de hoje é o seguinte. Tem um vídeo bem legal que eu gravei chamado 7 dicas para criar mais tempo. Eu vou até colocar aqui na descrição do vídeo aí embaixo, né, que eu dou algumas dicas, mostro como que é meu dia a dia também, meu dia a dia de auditor, de professor e por aí vai, né, e como que eu faço para conciliar tantas atividades, porque não é fácil conciliar um monte de atividade ao mesmo tempo, né, eu creio que você também, né, às vezes pode ter dificuldade, pô, eu quero conciliar minha atividade, eu trabalho, eu estudo, como que eu faço para conciliar essas atividades? Então, dou algumas dicas aí valiosas para você e só para você que está aí nos acompanhando no YouTube, né? Beleza? É isso aí, pessoal. Bons estudos, grande abraço, até mais, tchau, tchau.